Nós aprendemos com a vida e com o vivenciar do ser humano que tudo tem prazo de validade. Eu pergunto para você, qual é a validade da sua culpa? E o que é culpa? Culpa é um sentimento de arrependimento ou remorso por ato cometido. Mas quanto tempo dura a sua culpa? Quando se fala de culpa, precisa se falar imediatamente de perdão. Mas às vezes nós nos sentimos tão culpados que nós pedimos perdão, que nós nos arrependemos, mas a culpa fica instalada no nosso coração. A culpa também precisa ter um prazo de validade e esse prazo tem que ser curtíssimo, porque o perdão, ele absorve você de toda a culpa. Viva sem culpa. Eu sou o pastor Jonatas Faustino em mais um Momento da Fé. Jornal Gazeta Norte Mineira. Oferecimento Maximin Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. E Net Fácil. Viva Conectado. Está no ar o Jornal Gazeta Norte Mineira, trazendo notícias, prestação de serviço e muita informação. Tem aumentado significativamente no Brasil. De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos e Biosimilares, em 2024, o medicamento foi o quinto mais comercializado no país. O uso indiscriminado tem preocupado os especialistas. A tadalafila é uma substância que virou febre nas academias. Sem indicação médica, atletas e frequentadores têm usado o remédio sem orientação e a partir de dicas de amigos ou pela influência da internet. Este profissional de educação física diz que a prática é mais comum entre os jovens. Ele explica que não é possível identificar quem usa a substância, mas confirma que o efeito é temporário e que a prática não é bem vista entre os profissionais de educação física. Hoje em dia é vendido normalmente nas farmácias, né? Eu acho que deveria ser vendido com a prescrição médica nas farmácias, entendeu? Porque qualquer pessoa pode chegar na farmácia hoje em dia e pedir o medicamento e comprar, entendeu? Então, as pessoas estão tomando sem saber do risco que pode estar correndo na vida futuramente. Este personal trainer também é contra a tadalafila, mas ele já soube de casos de uso indiscriminado e prescrição feita de maneira irresponsável. Aconteceu com um amigo meu que é farmacêutico, um médico pediatra fez a indicação para ele fazer o uso do tadalafila, né? O médico faz o uso, falando para ele que haveria melhoras durante o treino, de rendimento, né? Questão de resultados rápidos. E o meu amigo ficou assustado e eu fiz um post no Instagram, que eu sou contra, né? E o meu amigo comentou e entrou dentro do assunto e eu fiquei abismado porque um médico da área da saúde, que não era a especialidade dele, indicando para um farmacêutico fazer o uso, né? Então isso me deixou assim assustado. A tadalafila é uma substância que tem um uso muito específico. Ela se tornou muito popular entre os jovens e adolescentes porque ela causa um efeito dilatador e dá a impressão de que a musculatura está mais desenvolvida. No entanto, já se considerou que ela traz muitos prejuízos à saúde. Ainda assim, nos últimos 5 anos, a utilização dessa substância triplicou. De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos e Biosimilares, em 2020 foram adquiridas mais de 478 mil caixas de tadalafila. Este número passou para mais de 559 mil caixas no ano seguinte, subindo para mais de 690 mil em 2022, 981 mil caixas em 2023
e chegando a perto de 1.461.000 caixas comercializadas no estado em 2024. A diretora da Sociedade Brasileira de Cardiologia explica que o uso da tadalafila é bem específico, sendo indicado como vasodilatador para o pulmão e para o tratamento da disfunção erétil. Por provocar uma baixa na pressão arterial, existem riscos reais para quem não precisa do medicamento. Além disso, o efeito que os jovens esperam não é comprovado. Essa história do uso da tadalafila veio de estudos que mostraram que o óxido nítrico pode melhorar o desempenho esportivo. E o óxido nítrico é um vasodilatador. Então as pessoas extrapolaram isso e começaram a usar a tadalafila, mas nenhum estudo, não há comprovação científica que mostre que a tadalafila melhora o desempenho esportivo em qualquer circunstância. E agora uma boa notícia para o norte de Minas. O governo de Minas Gerais, por meio do Departamento de Estradas e Rodagem de Minas Gerais, o DER, publicou o edital de licitação para a construção da ponte sobre o Rio São Francisco, entre as cidades de Manga e Matias Cardoso. Matias Cardoso guarda a igreja mais antiga de Minas Gerais. Foi por ali que chegaram as primeiras pessoas que conheceram a Minas que a gente conhece hoje. Apesar disso, Matias Cardoso e Manga, os dois lados opostos do Rio São Francisco, continuam desligados fisicamente até hoje. Até hoje é de barco, como fizeram há mais de 300 anos atrás, que se atravessa de um lado para outro ali. E milhares de pessoas fazem essa travessia por balsa todos os dias, como por exemplo os trabalhadores que saem de Manga para trabalhar no Projeto Jaíba todos os dias. Nós estamos encerrando essa fase da vida do Norte Mineiro. Nós colocamos no acordo da Vale a construção da ponte Manga-Matias Cardoso como uma obrigação. O projeto foi feito e agora nós estamos publicando o edital de realização das obras. E como essa é a maior contratação feita no segundo mandato do governador Romeu Zema, uma obra de mais de 250 milhões de reais, é também a primeira vez que nós vamos estar utilizando a cláusula de retomada de obra, prevista na atual lei de licitações e que prevê uma modalidade de seguro, em que se por qualquer motivo a obra for abandonada ou paralisada ao longo do processo, a obra é retomada por outra empresa contratada diretamente pela seguradora. A gente afasta aquele risco que nós tivemos, por exemplo, na Ponte de São Francisco, um pouquinho para baixo ali, em que por mais de um ano a obra foi paralisada, agora já está retomada, está tudo certo, mas a gente sabe o susto que nós passamos. Então, esse risco não existe na contratação Manga-Matias Cardoso e a gente passa a integrar definitivamente, finalmente, depois de mais de 300 anos de atraso, Manga a Matias Cardoso, ligando o estado como um todo para que todos sejam mineiros por inteiro. E no próximo bloco, uma entrevista especial. Você não pode perder. A vida é feita de fases, e em cada uma delas, cuidar de quem somos e de quem amamos faz toda a diferença. Cuidar vai além de um serviço. É estar presente em cada detalhe, oferecendo o que você e sua família precisam para viver com saúde, tranquilidade e bem-estar. Reunimos em um só lugar clínica médica, clínica odontológica, clínica de fisioterapia, laboratório próprio e assistência pós-vida. Aqui, sua família é mais do que cliente, é parte da nossa história. E nós somos muito mais do que você imagina. Grupo Avelar, cuidando de você em todas as fases da vida. No nosso quadro entrevista de hoje, eu recebo Dona Eugênia. Dona Eugênia é pastora, né, mãe, avó, e está completando 85 anos de vida, de muita experiência, né, de muitas coisas vividas. E, Dona Eugênia, o que a senhora viu da vida? Muita coisa. Muita coisa. Quando se chega a uma idade desta, a gente tem hora que fica assustado, né? Tudo diferente. A mudança de valores de tudo que a gente às vezes chega a um ponto de pensar. Porque o mundo mudou tanto. Está muito diferente do meu tempo. Principalmente quando a gente conhece o Evangelho. Eu conheço o Evangelho
desde a idade de 15 anos. Eu não tinha 15 anos quando eu, através da minha mãe, com o Novo Testamento, nós éramos da Igreja Católica, mas quando começou a ler o Novo Testamento, ela viu que ela tinha mais, que Deus tem muito mais para nós. E eu aceitei e passei a orientar as pessoas, orar pelas pessoas, visitar as pessoas, e a gente passa a ter compaixão das pessoas, muita necessidade, é muita luta, é muita, assim, a necessidade que a gente vê no mundo, eu vi bem antes, agora nem se fala, a necessidade é muito grande, muita criança passando momentos tão difíceis, é tudo diferente. Hoje, para mim, é tudo diferente, mas eu faço uma coisa. A primeira coisa é pôr dentro de mim a palavra gratidão. Gratidão quer dizer a pessoa valorizar a vida, porque nós temos uma vida, e esta é muito importante, e ela não é nossa. Essa vida, esse ar que Deus nos deu, um dia nós temos que devolver. E eu comecei a trabalhar, e eu falo que não por orgulho, porque a honra, a glória, tudo pertence a Deus, tudo é dele. Mas eu me sinto muito feliz porque eu comecei a conhecer a Bíblia, conhecer o Evangelho, ensinar, falar que só Jesus Cristo salva, e eu me sinto tão feliz, tão alegre, que eu falo em qualquer lugar. Não me acanho de falar para as pessoas. A senhora acha que essa mudança de valores, isso reflete pelo fato de que as pessoas hoje em dia conhecem a Bíblia de forma superficial, só da maneira de, assim, do que quer aproveitar da Bíblia, né, e não do que de fato a Bíblia ensina e nos manda fazer? Sem dúvida, quer até desfrutar. Que as pessoas pedem muita oração, quando tem um problema, corre atrás da gente, e Deus opera. Ele fala, se tu podes crer, tudo é possível que crê. Mas a diferença é muito grande e é uma coisa superficial. Estou passando um problema, eu corro e peço e grito por Deus, mas passou o problema, esquece. E isso é muito perigoso. É muito perigoso porque nós não sabemos o dia nem a hora, a hora que ele vai nos chamar. Eu já tenho essa experiência que ele me chamou. Eu só lembro que eu abri a boca e parei, mas depois ele me trouxe de volta. Ainda mandou uma pessoa falar, eu acrescentei seus anos. E eu estou aqui para falar. E hoje, meu aniversário de 85 anos, é um privilégio estar aqui, diante de vocês, diante de muitos que vão vir. Lembrar que passar 85 anos não é fácil. Cada dia uma coisa diferente. Jesus tem um pensamento da vida, ele tem outro pensamento. E hoje, até as crianças. Tem criança que nos ensina. Eles são capazes de falar coisas. Eu sigo um menininho no celular. Ele fala palavras tão fortes sobre Deus que a gente fica balançando a cabeça, que vê que é realmente uma coisa que veio do céu, a maneira como ele fala. Para a gente confiar, para a gente descansar, que Deus pode, Deus não é de brincadeira, Deus é verdadeiro, o que Ele promete, Ele garante. Por isso,
eu quero dizer para todos, pense na sua alma. É o bem mais precioso que nós temos. A senhora falou aí sobre o uso do celular, que a senhora acompanha, né, algumas pessoas na internet e tudo, essa criança. A senhora faz o uso do celular, apesar dos 85 anos, mas isso, a modernidade chegou. E a senhora utiliza. E a importância de utilizar bem, né, a tecnologia, né, dona Eugênia, de saber utilizar. Saber utilizar. O aparelho é muito bom para a comunicação de coisas boas. Eu não assisto qualquer coisa. Eu, às vezes, vou procurando. Quando eu vejo as crianças cantando, orando, uma criança orando pela humanidade, isso é muito importante. Porque tudo na vida é uma escolha. Uns vê uma coisa e gosta e fica naquilo. Eu não me prendo. A senhora já busca outras alternativas. Coisas, mensagens, profetas que falam a verdade, que infelizmente hoje nós estamos num tempo de tanta falsidade. Às vezes a pessoa chega, abraça, fala, mas não é nada daquilo, é outra coisa. A Bíblia já deixou o alerta, né, que teríamos falsos profetas. E como tem. Às vezes eu converso muito com Paulo e a gente fala, não se pode enganar. A pessoa parece, mas não é. Mas o importante para nós é reconhecer que Deus é eterno, é poderoso, digno de toda honra, de todo louvor, de toda glória e pode tudo, porque quem fez tudo foi Ele. E o homem quer desmanchar tudo, só que não desmancha não. Dona Eugênia, e diante disso tudo, do que a senhora viu, do que a senhora tem visto, né, com a sua experiência dos 85 anos, há uma luz no fim do túnel? A minha luz é Jesus Cristo. Eu não sei nada. Principalmente depois de uma certa idade, a gente fica para trás. Uma criança hoje, se for conversar com a criança, ela sabe coisa mais do que a gente. Então, ver a luz que é Jesus Cristo, não tem outro, não mudou, não vai mudar. Ele fez tudo, continua fazendo e continua dirigindo as pessoas, mesmo que elas não queiram entender. Muita gente não quer. É fanatismo, isso é ser cafona, mas é real. É real porque nós temos uma alma, nós temos o sopro de vida de Deus. Ele deu para nós esse sopro. E esse sopro está dentro de nós, por isso a nossa luz não apaga. Olhou para frente, aí está a luz. É fácil? Não. Muito difícil. Há momentos, quantas vezes eu paro, oro, leio a Bíblia e falo, meu Deus, cuida de mim. Eu clamo a Ti. Tem misericórdia de mim. E todos nós precisamos. Porque não existe nenhum justo e nenhum bom. Quem pensar assim, já está em outro caminho. Por isso eu só tenho que agradecer pela oportunidade e dizer que vale a pena ser fiel a Jesus, porque Ele tem um paraíso para nós. Toda essa entrevista é uma mensagem, isso sem sombra de dúvidas. Mas deixa aí agora uma mensagem para o nosso público, dona Eugênia. Para quem pretende chegar aos 85, passar dos 85, ano que vem nós queremos dona Eugênia aqui de novo, dando uma nova mensagem, se Deus o permitir. Mas deixa essa mensagem para quem está chegando aos 85, para quem ainda está longe dos 85, mas que pretende chegar lá, sobre essa caminhada. O que a gente tem, qual o caminho que a gente deve seguir para chegar firme e forte, igual a senhora, assim, nos 85? Primeiro, não pode tirar os olhos do foco, do principal, que é Deus. E ver, por ser tudo diferente,
Isso deve nos levar a mudar também, porque hoje a violência é muita, a falsidade é muita, é que não tem palavras, mas é tudo diferente. Agora, quem tem o temor de Deus vive diferente. Não é fácil, não é muito difícil. Se alguém falar, viver assim, viver no cristianismo é muito fácil. Bom, realmente é incomparável. Mas fácil não é. Para ninguém. E para aqueles que têm o ideal de viver uma vida saudável, de viver uma vida mais tranquila, que a base da vida é a paz. Porque onde tem paz, Deus está presente. Mas onde não tem paz, aí tudo é diferente. E hoje o que mais falta nesse mundo é paz. Sinceridade das pessoas para viver em paz, para tratar, para amar o próximo. Porque todos os mandamentos, eles foram resumidos em 2. Deus em primeiro lugar e o próximo. E como é difícil amar o próximo. Muito difícil. Quem disser que é fácil, não entende. Que é muito difícil, porque nós podemos estar conversando aqui e pensar assim, nós somos grandes amigos. Será? Verdade. Será? Às vezes a pessoa está conversando, está abraçando e já está pensando o que eu vou fazer para derrotar esta vida. Então, esse é o mundo que nós estamos vivendo. De violência, de maldade, muita, muita mesmo. E isso é que assusta a gente. Para quem é novo, eu brinco que para quem é novinho assim, com a idade dessa, a gente assusta. A maneira como às vezes a gente é tratada, às vezes como as pessoas fazem fora do padrão de Deus. Então isso dificulta muito e se torna mais difícil, mas é possível. Mas tem que estar firme nele e no túnel que tem luz. Se tirar os olhos da luz, aí não consegue andar, perde o caminho. E eu aconselho a todos, porque ou queira ou não, ou você acredite ou não, ele está voltando. E vai ser uma surpresa muito grande. Tem momentos que eu chego na feira, no supermercado e penso assim, e me pergunto, meu Deus, onde que vai todo esse povo? Que vive de qualquer maneira? Se vive de qualquer maneira, vai continuar de qualquer maneira e o outro lado é terrível. E a Bíblia fala que existem 2 caminhos. O largo da perdição, que tem muitos que seguem. E o outro lado é estreito, é apertado, é muito difícil, pela graça, pela misericórdia de Deus, ele já me mostrou este caminho. Mas é muito difícil mesmo, muito difícil para se passar e vencer todos os obstáculos até chegar no lugar onde ele está. E eu consegui chegar. Fiquei maravilhada quando eu vi que ele vinha ao meu encontro. Mas é a mesma coisa da gente estar numa mata, bem fechada, bem escura, não vê nada, pisa em coisa que você dá um grito, outra coisa encosta que você dá outro grito, então é uma coisa terrível o caminho estreito, o caminho largo. Agora o caminho estreito é diferente. É um caminho de paz, de compaixão, de entendimento. Eu oro, quer dizer, praticamente não te conhecia, nem ele, mas eu oro por vocês, eu peço por todos que ainda não tem essa luz que precisa ter. E a luz é Jesus, abraça essa luz que você vai morar na luz com Jesus. Tá certo, tá aí essa palavra de fé da
Dona Eugênia, de 85 anos hoje, e a gente deixa aqui o nosso abraço, viu, Dona Eugênia, para a senhora, muitas felicidades, que Deus conceda à senhora muitos e muitos anos de vida, que a senhora sempre esteja aqui conosco, né, comemorando cada vez mais anos de vida, trazendo essa palavra de luz, de paz aos nossos telespectadores. A gente deixa aqui os nossos cumprimentos em nome do nosso diretor-presidente, né, que é filho da Dona Eugênia, o Paulo Jacinto, e a gente também, toda a nossa equipe, toda o grupo Gazeta Norte Mineira, deixa aqui os nossos cumprimentos. Obrigado. Muito obrigado aí pela sabedoria que a senhora passou aí ao nosso público e a gente aqui também. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. Gratidão, gratidão. Reconhecendo o valor da vida. E essa vida nós temos que prestar conta para Ele um dia, né? Por isso eu procuro viver. Isso aí. E com essas belas palavras da Dona Eugênia, a gente encerra aqui o nosso Jornal Gazeta Norte Mineira de hoje e que a gente possa, né, desfrutar dessa luz aí, segundo o conselho e as palavras sábias da Dona Eugênia. A você de casa, o nosso muito obrigado e um bom final de semana. A gente se vê mais tarde no De Olho na Cidade. Jornal Gazeta Norte Mineira. Oferecimento Maximin Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. E Net Fácil. Viva Conectado.